Graça e paz, irmãos. Amém, irmãos. Que Deus então nos abençoe na noite de hoje. Também esteja abençoando a família da nossa irmã Creuza, dando a ela uma boa viagem até Limoeiro e que tudo possa transcorrer na mais perfeita paz. Ela nos disse, inclusive, que o velório do irmão dela será amanhã, não é? Então, que Deus se faça ali presente, derramando da sua consolação, irmãos. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Profeta Isaías, capítulo 38. E na realidade, irmãos, nós queremos fazer menção, na noite de hoje, a dois capítulos que basicamente ali contam, o mesmo episódio, a mesma história, embora haja uma passagem de tempo aqui, mas estão dentro ali do mesmo bloco, digamos assim, e pelo menos para aquilo que nós cremos que Deus tem preparado para nós nesta noite, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo assunto. É o capítulo 38 de Isaías e o capítulo de número 39. Eu vou ler a partir do versículo 1 do 38, que diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Versículo 9, este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. A partir do versículo 10 até o versículo 20, nós vamos ver então este cântico, que ele compôs para o Senhor. E aí o versículo 21, ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplasto sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde. Capítulo 39, versículo 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os teus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você,
serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ok, irmãos. Um texto, irmãos, assim, magnífico da palavra do Senhor, no mínimo. Um texto assim muito singular, não é? E que traz aqui algumas curiosidades para nós, que particularmente a mim, irmãos, essas curiosidades sempre me instiga assim a uma reflexão. Não são, algumas dessas curiosidades não são nem de fáceis interpretação, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos assim no nosso coração essa dificuldade de interpretar, talvez até pela facilidade que há, irmãos, pela clareza do próprio texto. Então, eu gostaria aqui de, a título de introdução, apontar algumas dessas curiosidades, mas eu gostaria de, a última delas, aí sim, de forma muito específica, muito direta, ter uma atenção maior a esta última curiosidade desse texto, que eu creio que, baseado nela, o Senhor tem algo a nos dizer. A primeira curiosidade aqui, irmãos, é o personagem que nós encontramos nesse texto, né, que é o rei Ezequias. A palavra do Senhor vai declarar que o rei Ezequias, ele foi um dos maiores reis de Judá. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5, diz inclusive que depois dele não houve semelhante a ele, né, nenhum outro homem, nenhum outro rei, entre todos os reis de Judá. Realmente ele foi singular, realmente ele foi diferenciado. Ele foi um rei que chegou a destruir altares, né, para outros deuses. Ele restaurou o culto ao Senhor ali em Judá. E ele também promoveu ali uma grande reforma espiritual em Judá. Então, de fato, ele foi um homem muito diferenciado e que ele praticou ali, não é? Ele fez o que era agradável, o que era bom aos olhos do Senhor. A outra curiosidade desse texto é que ele revela, então, que este homem, que era um crente de verdade, que era um servo de verdade, ele adoeceu. Mas essa doença, né, que foi acometida a ele, era uma doença que estava ali, iria levá-lo à morte, era uma doença fatal, né? O versículo de número 21 do capítulo 38 nos revela, inclusive, que era uma úlcera que ele tinha, não é? Então, baseado nisso, nós podemos entender que era algum tipo de furúnculo que ele tinha no seu corpo, algum tipo de ferida que surgiu. Então, as possibilidades, assim, são várias, não é? Chamado aqui de úlcera, mas o que deixa bem claro é que esta úlcera, ela era extremamente séria e havia, de fato, ali um risco de morte imediata, né? Então, ele poderia morrer ali a qualquer momento. E aí vem, então, uma terceira curiosidade, que é a declaração do profeta. Neste caso aqui, o profeta Isaías, que estava atuando aqui, né, ali no reinado do rei Ezequias. E ele faz uma declaração. Ele vai até a presença ali do enfermo rei Ezequias, e ele diz no versículo 1, não é? Ali em nome do Senhor, ele diz para Ezequias: ponha em ordem a sua casa. E aí esse profeta, ele declara: porque você morrerá, não é? E ele ainda torna muito mais claro, né? Você não vai escapar. Então, de fato, ali era uma enfermidade que seria para a morte, e Deus tem esse cuidado, inclusive, de enviar o seu profeta para ali chamar a atenção de Ezequias, né, para que ele corresse ali e pusesse em ordem ali a sua casa. A outra curiosidade é a declaração do próprio rei Ezequias. Quando ele ouve ali a declaração do profeta Isaías, no versículo 2 do capítulo 38, diz que ele teve uma postura. E a postura de Ezequias foi que ele virou o seu rosto, né, para a parede, né? Certamente, como rei, provavelmente havia pessoas ali sempre ao seu redor, mas ele vira-se para a parede, o seu rosto, a sua face, talvez ali buscando um momento de intimidade, né? E também, claro, ele buscando um momento em onde ele pudesse abrir o seu coração de maneira plena. Diz o texto que ele orou ao Senhor,
em primeira instância, e a oração dele basicamente foi uma oração ali do fundo da sua alma, né? Uma oração muito íntima que ele fez ao Senhor, muito sincera, inclusive. Ele diz: ó Senhor, lembra-te, né, de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. E aí o texto conclui dizendo que ele chorou amargamente, né? Então, inclusive diante da notícia que ele recebera, uma notícia muito difícil de que ele iria ali falecer, que ele iria morrer. Então ele apresenta essas verdades diante do Senhor e ele chora ali copiosamente e de forma amarga. E aí a outra curiosidade que tem no texto é justamente a nova declaração do profeta. O profeta Isaías, em nome do Senhor, primeiro declarou que ele iria morrer, e ele deixa bem claro: você não vai escapar. Aí vem a declaração de Ezequias, por meio de uma oração, por meio de um coração quebrantado, né? Por meio de um desabafo ali para o Deus Todo-Poderoso, e também por meio de um choro ali amargo. Aí vem uma nova declaração do profeta. No versículo 4 do capítulo 38, diz então que a palavra do Senhor veio a Isaías, né? Inclusive no original diz assim: novamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías novamente, e ele disse então no versículo 5, né? O Senhor disse a Isaías: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Aí olha a mudança: acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade. Então perceba que nessa nova declaração, houve uma mudança no decreto que o Senhor fizera alguns instantes antes, né? Esse período, nós não podemos aqui dizer quanto tempo demorou, né, entre uma declaração e outra, mas houve uma mudança, né? Antes, a palavra do Senhor diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai escapar dessa. E logo depois, o Senhor então muda esse decreto, e não só muda, como ele acrescenta mais algumas coisas, né? Primeiro ele diz: olha, você não vai morrer, eu vou acrescentar 15 anos à sua existência, e digo mais, você terá vitória sobre o rei da Assíria. A Assíria, que nesta época estava dominando ali, né, o mundo da época. Então havia inclusive uma constante guerra ali entre os assírios e outros povos, entre os assírios e a própria ali terra de Judá. E então vem a outra curiosidade do texto, que é o Senhor, ele institui ali um sinal, né? A oração e o clamor, o choro, a lágrima, que o Senhor chega a dizer: eu ouvi a tua oração, eu vi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas. O Senhor, ele faz questão de instituir um sinal de que de fato aquilo que ele estava declarando para o rei Ezequias, até porque a cura dele não foi uma cura imediata. Quando o profeta Isaías fez a nova declaração, a úlcera que havia nele, que nós não sabemos em que parte do corpo era, ela não sumiu instantaneamente, ela não sumiu. Então o Senhor institui um sinal, e é interessante, né? Muito curioso, no versículo 7 do capítulo 38, o Senhor disse, né, por meio do profeta: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu, né? Cumprirá. Volto a repetir: o milagre do Senhor na vida dele não foi instantâneo, certamente durou um tempo, né? Ele foi sendo curado, né? Então o Senhor instituiu um sinal para indicar, né? Para você ter certeza de que o Senhor, ele vai sim cumprir aquilo que prometeu a Ezequias. Qual foi o sinal? O sinal foi: eis que eu farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais. E diz o texto que assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. É curioso isso, irmãos. Aqui, na verdade, ao que tudo indica, Isaías está falando, né, sobre um relógio de sol, não é? Que usava a sombra do sol
para ali informar qual era o horário do dia, não é? Então, geralmente era algo como que uma escadaria, não é? De forma assim inclinada, onde o sol batia e havia marcações no chão. Então, o Senhor diz, o sinal vai ser este, ó, a sombra, ela já passou. Eu vou fazer com que volte 10 graus, o que seria, né, irmãos, assim, impossível acontecer, mas não sabemos como isso ocorreu, inclusive, se foi uma questão local, não é? Ou se foi algo universal, mas o fato é que isto realmente aconteceu, e isso foi, ao que tudo indica, testificado, né? Comprovado, e realmente ali houve esse sinal visível para que Ezequias ali acreditasse durante o processo de cura. E aí, nesse processo de cura, vem outra curiosidade, que é o versículo de número 21 do capítulo 38, né? Porque aí o profeta que disse, o Senhor vai acrescentar 15 anos à tua existência, você não vai morrer, em outras palavras, você vai ser curado dessa úlcera. Diz no versículo 21 do capítulo 38, o seguinte, olha, Isaías tinha dito então ao rei Ezequias, ele fala, olha, peguem uma pasta de figos, ponham como um emplasto, né, sobre a úlcera, em cima da úlcera dele, e ele irá recuperar a saúde. O que significa, irmãos? Olha só, irmãos, usar uma pasta de figo sobre uma ferida, sobre uma úlcera, sobre uma enfermidade, era uma prática da medicina antiga dessa época. Justamente usado ali como um tipo de compressa, aqui chama de emplasto, mas é a mesma coisa, né? Um tipo de compressa medicinal para ajudar justamente na drenagem e ali de inflamações, né? que poderiam ali acometer o corpo de um ser humano. Então isso era muito natural, era uma medicação que se usava na época e por muitas vezes trazia resultados ali de fato medicinais, resultados positivos. Ou seja, o que é que Deus faz? O milagre ainda é do Senhor, mas o que é que Deus faz para trazer a cura sobre o rei Ezequias? Eu acho isso magnífico, porque isso para nós é muito útil, inclusive, irmãos, porque é óbvio que Deus teria todo o poder para dizer assim, Isaías, coloca a mão sobre a úlcera dele, né? Você crê que Deus poderia fazer isso? Eu creio. Coloca a mão na úlcera dele, quando você tirar a mão vai estar limpo. Não, Deus escolheu outro caminho. Vamos usar a medicina. Vamos usar a pasta de figo. Por isso aquela ideia não foi imediato, foi contínuo. E isso para mim é uma curiosidade maravilhosa, porque às vezes Deus faz milagres na nossa vida que são de imediatos. Eu creio que Ele faz milagre ainda hoje, eu creio. Mas eu também creio que Deus pode usar a medicina, e isso não vai deixar de ser um milagre do Senhor. Ainda é um milagre do Senhor. Então, ir para médico, fazer exames, consultar, isso também é coisa de crente, irmãos. Deus também faz, Deus também usa. Então, algumas loucuras que a gente ouve falar de vez em quando, né? De alguns homens de Deus que direcionam os seus membros a não tomarem medicação. Creia no poder de Deus, pare de tomar essa medicação. Ó, louquinho, né? Doido. Porque Deus usa, irmãos, a dipirona, Deus usa o melhoral, Deus usa o médico, Deus usa esses homens que Ele deu sabedoria, né? Inteligência, Deus usa. E o milagre ainda é do Senhor. E aqui Ele fez o uso da medicina. Num dos textos que fala de uns maiores milagres do Senhor, Ele usou aqui a medicina. E isso, no mínimo, é muito curioso. Por isso, se você orar ao Senhor clamando por cura, mas Ele não faz um milagre em mim, aí você entra num processo de tratamento, e não fique triste não, Deus pode usar este tratamento para trazer a cura sobre a sua vida, ok? E aí uma outra curiosidade é a visita que depois de um certo tempo, aqui diz apenas assim, nesse tempo, nós não sabemos quanto tempo durou, mas diz que nesse tempo, Ezequias, ele acabou recebendo uma visita. Uma coisa que é bem certa, é provável que ele tenha recebido várias visitas, outros povos tenham visitado ele. Por quê, irmãos? Porque eles tomaram conhecimento que o rei Ezequias, que era um homem bom, íntegro, agradável, ele estava enfermo e ele
passou por um tipo de cura. Então, o texto, inclusive, deixa bem claro que esses mensageiros que vêm da Babilônia, eles vêm, aqui está escrito no versículo número 1, justamente porque souberam que ele havia estado doente, mas agora já estava recuperado. Então, ele recebeu muitas visitas. E, em específico, aí o texto, ele traz essa coisa, informação bem específica, de que aí sim, a visita de mensageiros da Babilônia, justamente por causa da enfermidade e da cura que ele tivera, no capítulo 39, versículo 1. Temos que entender que a Babilônia aqui, ela ainda não dominava o mundo, iria dominar. A Babilônia seria ali uma das maiores causadoras do exílio, inclusive ali do povo de Deus, dos 70 anos de exílio, que Jerusalém seria destruída. Então, inclusive, ficou conhecido como exílio babilônico. Mas aqui a Babilônia ainda não era esta grande potência, a Babilônia ainda não dominava o mundo. Nessa época, a Assíria ainda era o grande império mundial. Inclusive, esse texto que nós estamos lendo, até o capítulo 40, é tido como um divisor de águas. A partir de então, depois do capítulo 40, é que a gente vai encontrar a derrocada das outras nações e a ascensão da Babilônia, culminando então ali no exílio babilônico, ok? Ao que tudo indica, eles visitam como uma visita ali diplomática mesmo, porque ele havia estado enfermo, foi curado, ouviram falar disso, era uma visita diplomática, mas também esses povos visitavam buscando acordos, buscando alianças ali, políticas com outras nações, porque a ideia era que todas as outras nações se virassem contra a Síria, então poderia ser por causa disso também, mas isso também é muito curioso. A outra curiosidade é a hospitalidade exagerada do rei Ezequias. Então, certamente, ele fez isso com todos os outros povos, mas volto a repetir, Isaías aqui frisou unicamente os mensageiros da Babilônia. Porque o versículo 2 diz que quando ele recebeu os mensageiros da Babilônia, e volto a repetir, é quase certo que ele fez isso com todos os outros mensageiros, mas quando ele recebeu os mensageiros da Babilônia, ele se agradou da visita deles, ele se agradou do presente que ele recebeu. Geralmente os presentes que os reis recebiam de outras nações eram aquilo que tinha de mais valor nas outras nações, eles traziam como presente. Era ouro, era prata, era púrpura, eram tecidos finos. Então, ele se agradou do presente que ele recebeu, da visita que ele recebeu, só que ele exagera na hospitalidade. Porque o que ele faz? Diz então que ele começou a mostrar a sua casa do tesouro. Ele abriu todas as portas do seu reino. Ele mostrou a casa do tesouro, ele mostrou a sua prata, e leia-se a quantidade, tudo que ele tem de valor. Ele mostrou o seu ouro, ele mostrou as especiarias, ele mostrou os óleos finos, ele mostrou todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Sabe aquela pessoa que compra a casa própria e monta ela toda bonitinha e diz: vem conhecer minha casa, e você vai, ela faz questão de mostrar: olha, aqui é o meu banheiro. Aí vai no quarto: olha como ficou bom aqui, olha, vai abrindo tudo, mostra o vaso sanitário, mostra o bidê. Tem bidê ainda? Não sei, alguém usa aqui bidê? Mostra lá a duchinha, mostra, olha aqui tudo que eu tenho, não é? Ele fez isso, ele mostrou toda a sua casa, abriu todas as portas. O texto afirma que ele mostrou todo o seu arsenal. Olha o que ele fez, ele mostrou inclusive o seu poderio bélico. Quando ele faz isso, ele não só mostra o seu poder de fogo, mas, concorda comigo, ele também acaba mostrando a sua fraqueza, não é? Ele mostra tudo o que ele tem e ao mesmo tempo mostra aquilo que ele não possui. O texto declara que não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse ali aos mensageiros da Babilônia. E isso é muito curioso, né? A gente diria lá no interior de Jane, lá no Cavalo Morto, que ele se abestalhou. Ele se abestalhou, né? Ia morrer, agora vou viver, estou feliz, se abestalhou. E aí uma hospitalidade muito exagerada. Aí vem a percepção de quem? Do profeta Isaías, que por Deus
ele chega exatamente na hora que os mensageiros da Babilônia estão saindo. Isaías, ele chega. Aí vem a percepção desse homem de Deus. E vem então a terceira declaração do profeta Isaías, que nós vamos ver do versículo 3 até o versículo 7. E aí a declaração que ele traz, irmãos, como nós já lemos, uma declaração assim difícil, né? Primeiro ele pergunta, né? Quem são esses homens que estão saindo aí? Que eles disseram? De onde que eles vieram? Ao rei Ezequias, vieram de uma terra distante, Babilônia, conhece? Vieram aqui para me visitar, não é? E Isaías então perguntou: o que foi que eles viram no seu palácio? O que foi que eles viram no teu reino? Aí Ezequias: viram tudo o que há no meu palácio, tudo. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Aí é a terceira e última declaração do profeta Isaías. Ele diz: eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, entenda, filhos que ainda estavam por nascer. Por exemplo, o rei Manassés, que ainda iria nascer, né? Então, filhos que você vai gerar ainda serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ok, irmãos? E aí sim, vem então a última curiosidade do texto. E é aqui então que nós vamos refletir um pouco mais. Porque, irmãos, lembra que de vez em quando eu falo para você que há textos bíblicos que eles são montados como que numa moldura? Eu falo muito sobre isso, né? Eu digo que um texto, ele tem uma moldura, ele começa de uma forma no começo, finaliza de uma forma parecida e tem o miolo. Isso acontece de maneira muito clara nesse texto. Por quê, irmãos? Eis aqui a questão principal. O capítulo 38, tá bom? O capítulo 38, ele abre com uma declaração de uma tragédia. É a primeira declaração que o profeta Isaías ele faz para Ezequias, que estava enfermo. E a declaração foi: você vai morrer, põe em ordem a sua casa. Você vai morrer, você não vai escapar dessa. O capítulo 38, ele abre assim. O capítulo 39, ele fecha também com uma declaração de tragédia. Que declaração de tragédia é essa? A Babilônia vai voltar, vai roubar tudo que você tem e ainda vai destruir o teu reino, vai inclusive levar os teus filhos como eunucos, como escravos para a Babilônia. O capítulo 38, olha que curioso, abre com uma declaração de tragédia do mesmo profeta e fecha no capítulo 39 também com uma declaração de tragédia, ok? No capítulo 38, a reação de Isaías, lá no começo, na primeira declaração, é uma declaração de reação, aliás, é uma reação de Ezequias, é uma reação de resiliência. Quando ele ouve aquela declaração trágica de que ele morreria, de que ele não iria escapar, ele então reage com resiliência, não é? Já no capítulo 39, quando ele ouve a terceira e última declaração de tragédia do profeta Isaías, ele reage com um conformismo. Ele meio que se conforma. Antes, na primeira declaração, quando ele ouve: você vai morrer, põe em ordem a tua casa, você não vai escapar, ele ora, ele clama, ele intercede, ele chora copiosamente, amargamente, ele pede ao Senhor, em outras palavras, com sua oração, ele clama por uma mudança, ele clama por uma salvação. Agora, no final do capítulo 39, quando ele ouve a declaração trágica de que a Babilônia vai vir, vai destruir tudo, vai levar os seus filhos como eunucos, como escravos, ele não chora,
Ele não ora, ele não clama, ele apenas se conforma, ele não protesta. Inclusive, irmãos, olha o que ele diz. Quando ele ouve a primeira declaração, ele vira a cabecinha para a parede, ele ora: Senhor, preste atenção no teu servo, sempre fui reto, fui íntegro, procurei fazer o que era reto aos teus olhos. Ele chora copiosamente, ele clama, ele intercede. Aqui no capítulo 39, no finalzinho, quando ele ouve a declaração trágica que o seu reino seria destruído, que a sua família seria destruída, olha o que ele diz no versículo 8: boa é a palavra do Senhor que você falou. Por quê? Olha como ele pensou. Como isso vai demorar a acontecer? Ele disse: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ou seja, todo esse mal só vai acontecer sobre a vida da próxima geração. Olha só que conformismo. Olha que conformismo. Parece até que Ezequias ele estava dizendo assim: ainda bem que isso só vai acontecer depois que eu morrer. Você percebe o quão curioso isso é? A mudança de postura deste homem. Eu quero aqui abrir um parênteses, e esse parênteses é muito importante. O meu objetivo aqui, irmãos, não é vilanizar ao rei Ezequias, tá bom? Dizer que ele agiu de forma errônea por causa disso, e ele é um vilão. Não, de maneira alguma, mas é apenas apontar, irmãos, que poderia, baseado no histórico, baseado naquilo que já havia acontecido e na própria palavra do Senhor, eu quero apenas apontar que poderia ter sido diferente. E ele, no caso, o rei Ezequias, mais do que qualquer outra pessoa, ele deveria saber disso. Ele deveria saber disso. Porque não apenas Deus já havia dito em textos como 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, o que é que está escrito lá? O Senhor disse: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O Senhor disse: se o meu povo, Deus, se eu fechar o céu, se eu ordenar aos gafanhotos, os céus fecharam, os gafanhotos já vieram. Se eu enviar a peste, ela veio, o povo está enfermo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, eu mudo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele próprio, não só o que já estava escrito na palavra, mas ele próprio, o rei Ezequias, ele já havia experimentado dessa graciosa misericórdia do Senhor, que transforma todas as coisas, até destinos. O Senhor declarou: põe em ordem a tua casa, você vai morrer, você não vai escapar. Ele orou, ele clamou, ele intercedeu, ele chorou, o Senhor ouviu e o Senhor mudou. Eu ouvi teu choro, ouvi tua oração, vou acrescentar 15 anos, ou seja, você não vai morrer mais agora, 15 anos de existência na sua vida, e digo mais, vai ter paz no teu tempo, porque vai ter a vitória sobre a Assíria. Eu defenderei a você e a esta cidade. É curioso que o mesmo homem que no capítulo anterior, no capítulo 38, que chorou, que orou e viu Deus mudar uma sentença de morte, agora, diante de uma sentença sobre um futuro trágico, sobre a sua casa, sobre a sua família, ele apenas diz: mas boa é a palavra do Senhor, viu? Pelo menos eu estou vendo que eu vou ter paz aqui nos meus dias. Isso só vai acontecer numa próxima geração. E aí ele resolve, então, apenas seguir em frente. E aí eu pergunto, irmãos, quantas pessoas também não fazem isso? Quantas pessoas? Talvez até você que esteja aqui hoje. Talvez você que esteja acompanhando esta pregação. Quantas pessoas não fazem isso? Não desistiram da vida,
mas desistiram de algumas áreas da vida. Enterraram seus sonhos, desistiram do casamento, do matrimônio, desistiram dos filhos, desistiram da conversão de alguém, da restauração da família, desistiram da própria salvação. Aceitaram como definitivo aquilo que Deus ainda não declarou irreversível. Disse Jesus, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5: eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva, porque estas palavras são verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Então, irmãos, para nós finalizarmos, duas lições importantes com base nesta última curiosidade que nós trabalhamos aqui um pouco. Primeira delas, primeira lição: não transforme um diagnóstico em destino. Não faça isso. O famoso enquanto há fôlego, enquanto há vida, ainda há esperança. Com o nosso Deus, Ele até já aprovou, ainda que haja morte, ainda há esperança, basta Ele querer, porque Ele tem poder para trazer à vida aquele que já morreu. Então não transforme um diagnóstico em um destino. Ezequias recebeu um anúncio duro, e ele simplesmente, dessa vez, diferente da primeira vez, ele aceitou aquele decreto. Mas a Bíblia mostra que Deus, Ele é especialista em reescrever histórias que pareciam encerradas. O diagnóstico pode ser até verdadeiro, irmãos, é inegável. O diagnóstico, ele pode ser verdadeiro, mas não precisa ser a última palavra. A própria história de Ezequias já provava isto. O diagnóstico dele quanto à sua úlcera era de morte, mas houve uma mudança, houve uma transformação. Foi assim também na vida de Jairo. A sua filhinha estava enferma, estava doente, e diz o texto bíblico, lá em Marcos capítulo 5, 35 e 36, que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, e disseram: a sua filha já morreu. Ela já morreu. Por que você ainda incomoda Jesus? Por que você ainda incomoda o mestre? O que os homens estavam dizendo? Jairo, não tem mais jeito, está sacramentado, já foi decretado, está finalizado. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Creia, não transforme um diagnóstico em um destino. Não transforme aquilo que os teus olhos veem como definitivo. Olha ali para a vida de Marta e Maria, lá em João capítulo 11, versículo 39 até o versículo de número 44. Diz que quando Jesus se aproximou ali do túmulo de Lázaro, Jesus ordenou: tirem a pedra. E aí Marta, a irmã de Lázaro, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, já passou, Senhor, já está sacramentado, não tem jeito, Senhor, porque ele está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Marta, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não disse para você. Eu não disse isso para ti. Verso 43 diz que depois de dizer isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E diz o verso 44 que aquele que tinha morrido, ele saiu. Não transforme um diagnóstico em um destino. Há pessoas vivendo como se Deus já tivesse encerrado a história. Ei, escuta, Deus ainda não encerrou a tua história. Não, ainda não é o fim. Ele não encerrou a tua história. Quem escreve o último capítulo da sua história é o Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. E a segunda lição, e a última que eu tiro
desta curiosidade que nós trabalhamos mais, é que a sua perseverança, ela pode mudar não apenas a sua história, mas também a de quem você ama. Esse ponto aqui, irmãos, conecta perfeitamente com Isaías capítulo 39, nesse texto aqui que nós lemos. A profecia que Isaías recebe ao final, essa declaração trágica, perceba que diz muito mais respeito aos descendentes do rei Ezequias. Inclusive, é dito, né? Entende-se, é uma questão de interpretação textual, que até de filhos que nem tinham nascido ainda do rei Ezequias. Perceba, foi o rei Ezequias que cometera algo, mas quem iria colher, não é? Essa colheita aqui terrível e maldita, seria a sua descendência. Isso nos lembra que nossas decisões quase nunca afetam apenas a nós. Não existe essa, sabe, de tipo, o mal que eu faço só a mim mesmo. Não. Há um efeito que nós chamamos de um efeito colateral, não é? Da mesma forma, eu creio que a nossa fé, ela também alcança outros. O filho que nasceu do rei Ezequias, ou um dos filhos que nasceu, naqueles 15 anos de acréscimo, foi justamente o Manassés, né? E ele também se tornou ali um rei de Judá. De acordo com 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, diz que Manassés, ele começou a reinar logo após a morte do seu pai Ezequias, logo após os 15 anos, ele começou a reinar com 12 anos de idade. Ou seja, ele nasceu exatamente nesses 15 anos em que Ezequias teve uma nova chance. Então, muito criança, não é? Porque como se diz, o trono não poderia ficar vazio, não poderia ficar ausente de rei. Então, o filho, que era ele, o Manassés, de 12 anos de idade, ele começou a reinar, muita criança ainda, né? Começou a reinar. E a história vai dizer que ele foi um dos piores reis da história de Judá. Um dos piores. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 21, versículo 2, a respeito do rei Manassés. Diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ok? Mas aí lembre-se agora daquela conclusão pífia de Ezequias, no versículo número 8 do capítulo 39. Que conclusão desastrada, que conclusão irresponsável, que conclusão pífia. Ele disse: boa é a palavra do Senhor, porque enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Enquanto eu viver. Já pensou? Você fica tranquilo, ou ficaria tranquilo em saber que todo o mal viria sobre a vida dos seus filhos, mas não sobre a sua própria vida? Sinceramente, isso iria tranquilizar você? Daniel, Keila, fiquem tranquilos, nenhum mal vai acontecer sobre vocês, só vai acontecer sobre Samuel, Mateus e Nick. Iriam ficar tranquilos com isso? Oh, que coisa boa a palavra do Senhor, porque enquanto eu viver, pelo menos eu vou ter paz e segurança. Olha só que desastre, porque olhe ao seu redor, olhe para o seu lar, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos. Não é apenas a sua vida. Toda decisão que você tomar em persistir, em continuar, em não desistir, não vai apenas influenciar a sua vida, mas é como eu coloco assim, aqui, não é apenas sua vida, mas é toda a sua vida. A sua vida é a sua vida, toda a sua vida. Para um pai de família, para uma mãe de família, quem é toda a sua vida? Minha vida é o meu marido, minha vida é a minha esposa, minha vida é os meus filhos, minha vida são os meus. O pai de família que tem o prazer de entrar em casa, às vezes vivenciando lutas, mas ele abraça assim, né? Os seus filhos, abraça a sua esposa, ele abraça assim e diz: aqui eu me encontro, aqui eu me sinto seguro, aqui é meu porto seguro, não é? Olha ao seu redor. Você olha, por exemplo, para a vida de Jonas, o profeta Jonas, quando ele pecou contra o Senhor, ele
não quis fazer a vontade de Deus, a palavra diz que ele foge da presença do Senhor. Então, em vez de ir para Nínive, ele desce para o porto de Jope. Ali ele pega uma embarcação e ele segue para Tarsis. E diz o texto bíblico que naquela embarcação veio um vento mandado pelo Senhor, uma grande tempestade, e quase que destrói aquela embarcação. Por causa de quem? Por causa de Jonas. Mas eu pergunto, só ele sofreu naquela embarcação? Só ele sofreu? Todos os marinheiros sofreram. Então entenda, filho, entenda, filha. O mal que você faz, o mal que você comete, ou essa sua desistência, não, mas só vai, é comigo, só vai tocar em mim. Não vai. Vai também alcançar outros, aqueles que estão mais próximos de ti, também sofrerão essas penalidades. Mas você pode gerar bênção sobre toda a sua casa. Você pode também gerar bênção. Só precisa começar por um. E esse um pode ser você. Perceba, você pode, assim como Ezequias, por causa das suas escolhas, ou pela ausência de decisões, você pode trazer todo o mal para a sua casa. Você pode trazer todo o mal. As suas decisões erradas hoje, ou falta de decisões corretas, podem estar levando a Babilônia para a tua casa. Você está abrindo toda a sua casa, você está mostrando todas as suas fraquezas. E paulatinamente vai adoecendo, vai trazendo maldição sobre a tua família, sobre a tua residência. Os teus filhos podem padecer muito. Você pode trazer todo o mal com a sua atitude, mas eu creio também, da mesma forma, você pode trazer bênção, você pode trazer, sabe, ali mudanças, transformação. Só precisa começar por um. Olha, por exemplo, a mulher Ciro-fenícia. A mulher Ciro-fenícia, que foi diante do Senhor Jesus, também conhecida como a mulher cananeia. Lembra do texto? A filhinha dela está enferma, está doente, e ela começa a clamar a Jesus por ajuda. Eu lhe pergunto, ela encontrou ajuda imediatamente? Ou ela encontrou empecilhos? E os empecilhos foram decretos ou não foram? Jesus chegou a dizer, eu não posso ajudar essa mulher. Não foi com outras palavras, eu não posso ajudar essa mulher, eu não vou ajudar ela, não vou. Eu não vou lançar o pão, que é dos filhos de Israel, para os cachorrinhos, eu não vou fazer isso. E a mulher, ela fez o quê? Ela desistiu, ela disse, boa é a palavra do Senhor, mas pelo menos não sou eu que vou morrer, quem vai morrer é minha filha. O que foi que ela fez, Simone? Ela insistiu ainda mais, ela clamou ainda mais, ela se humilhou diante de Jesus. Ela chegou a dizer, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Senhor. E isso quebrantou o coração de Jesus, mudou o coração de Jesus. Ele olhou para aquela mulher e ele então disse, mulher, grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A persistência dessa mulher foi bênção para a vida da sua filha, foi bênção para a sua casa, foi bênção para a sua família. Olha o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos. Paulo e Silas estavam ali presos, lembram do episódio? Estavam ali presos, foram surrados, apanharam muito. À meia-noite eles foram libertos. O carcereiro, quando vê ali os prisioneiros, as portas da prisão abertas, o carcereiro colocou a mão na cabeça, puxou de uma espada, já ia tirar a própria vida, porque era melhor para o carcereiro tirar a própria vida do que no dia seguinte ele ser pego pela sua liderança. Ele iria sofrer ainda mais. Paulo e Silas disseram, não faça tal coisa, estamos aqui, todos estamos aqui, todos. E naquele dia, naquela noite, Paulo e Silas disse para ele, creia no Senhor, para o carcereiro, creia no Senhor e você será salvo. Eu pergunto, Paulo e Silas pararam aí? Eles cumprimentaram dizendo o quê? Você e toda a sua
casa. Tal qual Jonas, Ezequias, você pode ser a desgraça da sua família. Você pode ser a destruição do seu lar. Mas tal qual o carcereiro que creu naquela noite, você também pode transformar a sua casa. E detalhe, não foi automático. Quando Paulo e Silas disseram assim, você e sua família, você e sua casa será salvo, não foi algo automático. Não é que naquele momento a família do carcereiro, que nem ali estava, foram salvos também, sem nem declarar Jesus como Salvador. Os seus filhos, se ele tinha filho, também foram salvos? Não. Paulo e Silas estavam falando de uma coisa lógica, ou seja, filho, o carcereiro está começando por você, só precisa começar por um de casa, só por um. E naquela mesma noite diz que Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro, encontraram com a família dele, e aí sim, naquela madrugada, a família dele foi batizada, se renderam aos pés do Senhor Jesus. Talvez você esteja lutando por alguém. Talvez você esteja lutando por alguém. Continue, não desista. Há milagres que Deus realiza na vida de outros por causa da perseverança de um intercessor. Eu creio, irmãos, se Ezequias tivesse, assim como na primeira declaração, porque o estoque de graça e misericórdia do Senhor, aqui, irmãos, não vai esvaziar, irmãos. Onde abunda o pecado, onde abundou o pecado, transbordou, superabundou da graça do Senhor. A Bíblia fala que um dia assim, o cálice do Senhor, né, vai transbordar, um dia. Mas enquanto estivermos aqui, as misericórdias do Senhor não têm fim, não tem. Então eu creio que se Ezequias, mais uma vez, tivesse orado, tivesse se quebrantado, tivesse chorado, não é? Mais uma vez, o Senhor, mais uma vez, eu acredito, iria transformar toda aquela última declaração, transformando em bênção, como assim o foi. Porque eis que faço novas todas as coisas. Então, essas duas lições, a primeira delas, não transforme um diagnóstico em um destino. Não faça isso, não faça isso. E quando eu digo diagnóstico, não falo só sobre enfermidade, né, irmãos? É de forma direta também, claro, mas também como um símbolo, não é? Não transforme um resultado aparente em um seu destino. Não transforme aquilo que os teus olhos veem como um destino. Não transforme essas preocupações em seu destino. Não sacramente. Tira dos teus lábios palavras como não tem mais jeito, agora é assim mesmo, agora eu sou isso, agora eu sou encostado, agora eu sou aquilo outro. Não faça isso. Não faça isso. Mas seja sincero. Chore. Ore. Clame. Porque o Senhor Jesus te diz nesta noite: eis que eu faço nova todas as coisas. Por isso, não transforme um diagnóstico em um destino. E em segundo lugar, a sua perseverança pode mudar não apenas sua história, mas a de quem você ama também. As suas ações refletem em muito ao redor de todas as pessoas que estão aí no seu lar. Tem tanta gente, irmãos, que às vezes, em vez de agir como a Ezequias agiu em primeira instância, em vez de agir como a mulher Ciro-Fenícia agiu, porque ela teve um empecilho terrível, mas ela continuou. Ela ouviu o não de Jesus, mas ela continuou. Em vez de fazerem como eles fizeram, em não desistir, em persistir, em clamar ao Senhor, em interceder, se tornam amargos. E pensam que às vezes são duros só consigo mesmo. Mas para quem ama, quando a gente ama alguém, por mais que este alguém não esteja dizendo uma palavra dura comigo, mas está dizendo para si mesmo, isso já fere muito o nosso coração. Porque nós amamos.
e nós não queremos ver sofrer, padecer. Por isso, em nome de Jesus, creia que a sua perseverança pode mudar não apenas a sua história, mas a de quem você ama. E quanto à mudança de história, é aquilo. Ele pode mudar imediatamente? Pode. No estalar de dedos. Trazer a cura imediatamente? Pode. Abrir porta de emprego imediatamente? Pode. Mas às vezes, irmãos, ele vai trazer o emplasto sabiá, que é colocado sobre a dor, e ele diz, vai curando, vai acontecendo. Às vezes é a pasta de figo, sabe, vai lá, prepare a pasta de figo, faça uma compressa e vai colocando sobre essa úlcera. Às vezes o Senhor vai trabalhar no tempo que Ele mesmo sabe que é necessário para nós mesmos compreendermos que Ele sim, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Eu concluo dizendo, irmãos, e aqui não são palavras minhas, palavras de uma outra pessoa, né, que diz assim, um comentarista, abre aspas, o maior perigo não é receber uma notícia ruim, o maior perigo é decidir antes de Deus que ela será definitiva. Aí é o perigo, irmãos. Não é? Por quê? Porque a cruz parecia o fim. A pedra no túmulo parecia definitiva. Os discípulos acreditaram que era o fim, mas Deus já havia preparado o domingo da ressurreição. Enquanto Deus continua sendo Deus, o fim nunca pertence às circunstâncias, o fim sempre pertence a Ele. Que Ele, pois, nos abençoe, irmãos.